Essa é a última aula desse módulo, desse mês de técnica, né, pessoal? A gente já falou bastante sobre técnica de protocolo, um pouco sobre raio-x. Então, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre a parte técnica e os protocolos da ressonância magnética do tórax, né? Tem uma conversa, né, que vocês têm que ter na ponta da língua, tá? Que é em relação às vantagens da ressonância quando comparada à tomografia computadorizada, tá? Isso porque a ressonância talvez seja o método que os demais colegas, né, os clínicos e cirurgiões mais têm dificuldade, menos conhecem, e o nosso papel também na hora de indicar e de ensinar a realização, né, as indicações, né, e como é o exame de ressonância ainda é muito grande, né? Então vocês têm que ter essa conversa na ponta da língua para saber dizer por que a ressonância é melhor do que a tomografia em algumas situações, por que pode substituir a tomografia em outras, né? Então, parece bobagem, mas tem gente que se confunde ainda, né? A ressonância não tem radiação ionizante, por isso que é o exame de escolha, por exemplo, nas gestantes, nos pacientes jovens em segmento de doenças crônicas, que vão ter que fazer muitos exames, tá? Na avaliação dinâmica e funcional, porque você pode deixar o paciente na máquina 1 hora, que não vai trazer malefícios relacionados à exposição ao campo magnético, diferente da radiação ionizante, por exemplo, na tomografia dá para fazer estudo dinâmico e funcional, mas quanto mais imagens a gente adquire, maior a exposição à radiação ionizante, né? A ressonância também é um método de imagem que tem a maior resolução de contraste, tá? Isso significa que é o melhor método para diferenciar os tecidos, né? Incluindo os tecidos fisiológicos dos patológicos. A ressonância nunca vai ser tão rápida, nem vai ter o pixel ou o voxel tão pequeno quanto a tomografia. Porém, sempre vai ser melhor na hora de caracterizar os tecidos, né? O meio de contraste que a gente usa na ressonância, o gadolínio, ele é menos nocivo do que o meio de contraste iodado. Tem complicações, né, como a fibrose nefrogênica sistêmica, tá? Porém, é muito menos... o índice de complicações é muito menor quando comparado ao meio de contraste iodado. Além disso, a imagem da ressonância é mais sensível ao gadolínio do que a imagem de tomografia ao iodo. O que significa isso? A gente injeta menos contraste e ele brilha mais, tá? Tanto que a gente injeta com 5 a 10 ml de gadolínio, você obtém boas imagens pós-contraste, enquanto que na tomografia você tem que injetar de 50 a 100. Tá? Então esse é o raciocínio. Então nessa aula, os objetivos compreendem entender os princípios técnicos dos exames de ressonância de tórax, conhecer os protocolos que nós utilizamos aqui na instituição e aprender aí as principais indicações de uma ressonância de tórax e dos pulmões, incluindo as recomendações da Sociedade Fleisch, né? Em termos de orientações gerais, né, é importante lembrar que não tem nenhum preparo específico para ressonância de tórax. Alguns serviços sugerem um jejum de 4 horas para esvaziar o estômago, caso o paciente venha ter algum tipo de reação, principalmente ao meio de contraste paramagnético, né, um pouco de enjoo, mal-estar, na eventualidade dele vomitar, para evitar de aspirar, estar com o estômago vazio pode ser uma boa. Mas, em geral, a gente não pede nenhum preparo. E, obviamente, é importante não esquecer da questão da segurança, como todo exame de ressonância, né? Então, a questão dos marca-passos, ver se são compatíveis ou não, as próteses existentes, né? Então, tudo isso é importante de checar antes de realizar o exame. Não é obrigatório usar nenhum trigger externo, né? Dependendo do tipo de exame que a gente vai fazer ou da máquina, a gente pode usar um trigger respiratório, mas dá para fazer o exame sem nenhum trigger, né? É importantíssimo orientar o paciente antes do começo do exame, né, principalmente por conta das apneias. Tem que falar para o paciente que ele vai ter que prender o ar várias vezes e vai ter que prender o ar em inspiração profunda. Então vai ter que encher o peito e prender. Fazendo isso, né, conversando com o paciente 30 segundos antes do exame, você com certeza ganha pelo menos 3 minutos durante a realização do exame. Então faz muita diferença e a gente tem que orientar os técnicos a orientar os pacientes, né? Os exames de tórax a gente faz com as bobinas de superfície, né, em geral as bobinas de torso ou de corpo, com arranjo de fase, né, para ter todas as ferramentas disponíveis de aceleração de imagem. Paciente deitado na mesa de costas, preferencialmente com os braços acima da cabeça, isso facilita no planejamento das sequências, tá? Em relação à Sociedade Fleissner, né, pessoal, teve um documento que foi
publicado ano passado na Radiology, e que ele discute aí as principais aplicações da ressonância pulmonar, né? Ele nem leva em consideração a avaliação de mediastino, pleuro e parede torácica, né? Apenas a ressonância pulmonar no dia a dia, né, na avaliação da rotina clínica, tá? E esse quadrinho aqui resume toda a história, né, mostrando que já existe, né, evidência científica suficiente para fazer ressonância de pulmão no segmento dos pacientes com fibrose cística, para auxiliar no estadiamento do câncer de pulmão, para auxiliar na caracterização dos nódulos pulmonares, né, indeterminados, principalmente após a realização da tomografia, e para avaliação da hipertensão pulmonar. Então, essas são 4 indicações clínicas que podem ser utilizadas na rotina do dia a dia para a ressonância magnética do tórax, né? Existem aí trabalhos mostrando que futuramente, no futuro próximo, a ressonância também vai ser utilizada para a detecção da embolia pulmonar, né? Ela pode ser realizada hoje em dia, porém ainda não tem a mesma evidência científica quando comparada à angiotomografia, para as anormalidades do parênquima e para a detecção dos nódulos. Tá? Eu vou comentar um pouquinho melhor durante os protocolos, durante a discussão dos protocolos. E ainda está na fase investigacional, né, ou na fase de pesquisa, a questão do DPOC, da asma e das doenças intersticiais. Então, essa tabelinha resume bem o que é esse documento, né? Tá cheio de gente importante aqui nesse documento, inclusive o professor Ono, né, o japonês, o britânico Van Beek, e o meu chefe lá da Alemanha, o professor Coucher, né? Outra coisa legal que ele mostra nesse documento, realmente ele salienta a questão das imagens com características quantitativas e funcionais, e ele valoriza bastante um tipo de imagem que é a ressonância com um tempo de eco ultra curto, né, ultra short T, né? Então aqui em cima nessa figurinha, ele põe uma imagem de tomografia, essa imagem do meio aqui é uma imagem de ressonância com tempo de eco ultra curto, olha como parece a tomografia, né? Então é esse tipo de imagem que provavelmente vai ajudar na avaliação das lesões pulmonares. Aqui embaixo ele mostra aqui as imagens de fluxo 4D, né? Então a avaliação dinâmica e quantitativa do fluxo sanguíneo, e aqui embaixo novamente imagens de tomografia comparadas com a imagem de ressonância ultra short T, né? Então esses são os próximos passos aí que vão melhorar ainda mais a qualidade das imagens, né? Dos protocolos na instituição, turma, o que a gente utiliza, né? Então, rotina com contraste é o que a gente mais utiliza, tá? Sempre fazendo a perfusão pulmonar, o exame sem contraste e o exame com angiorressonância de artérias pulmonares. São esses 3 principais protocolos que nós temos na instituição. Tem mais coisas, né? Incluindo a ressonância de aorta, tem sequências extras que a gente faz em situações específicas, mas aí é assunto para outra aula, né? O nosso protocolo mais utilizado, rotina com contraste, né? As sequências que a gente usa estão aqui nesse esqueminha, é o que está na apostila de vocês, tá? Então a gente faz as sequências morfofuncionais, a gente faz a perfusão pulmonar pós-gadolínio, a gente faz difusão e a gente faz as imagens pós-contraste, tá? Para fazer a perfusão pulmonar, a gente injeta o gadolínio, começando junto com a aquisição. A dose é a dose simples, 0,1 milimol por quilo, né? Em geral fica entre 12 a 18 ml, numa velocidade razoável de pelo menos 3 ml por segundo, sempre seguido do flush de salina, para empurrar o contraste, não ficar nada lá nas veias do braço, nas veias do pescoço, tá? Esse daqui é o nosso protocolo atual para a avaliação da maioria das doenças quando chega na ressonância de tórax, né? E quais são essas indicações, tá? Então, para o timo, a ressonância é o melhor exame para avaliar o timo, diferenciar um timo normal, timo normal ou hiperplásico de um timoma ou linfoma. A gente usa principalmente sequência T1 em fase e fora de fase, a mesma sequência que a gente usa no abdômen para avaliar, por exemplo, os adenomas e a esteatose hepática, tá? Na avaliação de lesões mediastinais, pleurais e da parede torácica, a ressonância é o melhor exame de imagem por conta da caracterização tecidual. Como eu já comentei, a ressonância é o melhor exame para diferenciar o tecido fisiológico do patológico, para diferenciar o que é cístico do que é sólido, para detectar gordura, hemorragia, necrose, né? Então todas essas são características que são
mais fáceis de serem identificadas pela ressonância. Na avaliação da neoplasia, como sugerido pelo documento da Sociedade Fleischner, a ressonância pode auxiliar no estadiamento, principalmente em relação à invasão do mediastino e da parede torácica, usando as imagens T2 de cine-ressonância. Na avaliação dos linfonodos patológicos, com a sequência STIR, tá? Na avaliação da pleura, na diferenciação do que é tumor e alterações pós-obstrutivas. Tá? São as principais indicações de ressonância do tórax atualmente, né? E o que a gente faz de diferente no tórax, né, turma? Então, uma das principais sequências é essa daqui, que é um gradiente ecobalanceado, né, uma sequência de cine-ressonância com o paciente respirando livremente. Tá? O paciente não precisa prender o ar. É uma sequência robusta, com ponderação mista, tem características T1 e T2, então o líquido é brilhante, mas se injetar o gadolínio ele também fica brilhante, e o sangue é bem brilhante, e a gente consegue ver a mobilidade não só do sangue, como do diafragma, das cavidades cardíacas, então é esse tipo de sequência que a gente avalia a mobilidade diafragmática, as alterações vasculares, quando os tumores invadem ou não a parede torácica mediastina. Então essa é uma das principais sequências no tórax e que a gente faz de diferente quando comparada às demais regiões do corpo, né? A nossa esquerda no plano coronal, a nossa direita no plano axial. E isso daqui, né, a perfusão pulmonar, ela é feita com uma sequência 4D, ou seja, é um bloquinho 3D com uma aquisição temporal, né? Então a gente pode fazer a reconstrução tridimensional, à nossa esquerda, vendo a perfusão de todo o pulmão, né? E a gente pode fazer a reconstrução no tempo, à nossa direita, né? A perfusão pulmonar, ela sempre tem que ser simétrica e homogênea, tá? Então esse é um exemplo da imagem de perfusão, uma imagem bem bonita. Então, são os dois tipos de imagens mais características dos exames de tórax quando comparado aos demais exames, né? Um exemplo do principal órgão estudado com ressonância de tórax, mais tradicionalmente estudado, o timo, né? Então, o timo normal, né, aqui em cima tem a imagem axial T1 em fase e o T1 fora de fase. O timo normal, um tecido homogêneo, sólido, triangular, de margens definidas, né, com ângulos fechados no mediastino anterior, e que perde sinal quase que homogeneamente no T1 fora de fase, isso no adulto, tá? Então esse é um timo normal, se tiver aumentado de volume pode ser um timo hiperplásico. Não tem restrição à difusão, tem um realce discreto e homogêneo pós-contraste. Diferente de um timoma, por exemplo, essa massa aqui no mediastino anterior, nesse caso, com hemorragia, né, a gente vê no T1 sem contraste as áreas com hipersinal espontâneo em T1, né, com necrose, com restrição à difusão, tá? Esse é um exemplo de um timoma. Então, o timo, se possível, vai direto para a ressonância, não precisa nem fazer a tomografia, né? Um teratoma, né, de criança, então a ressonância é melhor para detectar o que é cisto, né? Olha aqui essa imagem em T2, mostrando as alterações císticas, né, bem brilhantes no T2. O que é tecido adiposo, né, gordura, no T1 em fase brilha, no T1 fora de fase. Se for gordura micro, tem o sinal da tinta da China. Se for macro, perde sinal homogeneamente, principalmente, inclusive nas sequências com supressão de gordura. E no T1 pós-contraste, aqui a nossa direita inferiormente, a gente vê que é uma lesão que, apesar de ter componentes sólidos, os componentes sólidos são pouco vascularizados ou não vascularizados, indicando aí realmente a benignidade do tumor, né? Então, caracterização de massa mediastinal, melhor exame de imagem, ressonância magnética. Aqui um tumor de Pancoast, né? Então a ressonância ajuda no estadiamento, tá lá a massa, né, envolvendo o suco superior do pulmão esquerdo, né? A gente vê a massa heterogênea na tomografia. Na ressonância, essa heterogeneidade é mais característica, a gente vê que a região central é pura necrose, né, tem tumor realmente na periferia, isso pode ajudar inclusive na realização das biópsias, e a gente identifica melhor na ressonância a invasão aqui da gordura intercostal, né, a gente avalia melhor a relação do tumor com as raízes nervosas, né, podendo diferenciar então um tumor T3 de um tumor T4, e a imagem em cine mostra pra gente que esse tumor está preso lá na região do ápice, o paciente inspira e expira o pulmão, o tumor está lá grudado na parede torácica, auxiliando no estadiamento, né? Esse é um caso interessante, né, de um paciente com pós-operatório de câncer de pulmão, suspeita de recidiva, ao raio-x, né? Opacificação completa do hemitórax esquerdo, tinha uma consolidação aí do pulmão remanescente,
mas tinha uma lesão na região central, né, próximo ao hilo pulmonar, que é melhor identificada nas imagens. Tem um pós-contraste, tem um realce heterogêneo com áreas de necrose, então a telectasia, né, não faz necrose. Olha a difusão, que legal, né? A gente vê certinho o que é tumor, do que é alteração pós-obstrutiva, telectasia barra pneumonia, né? E na imagem de perfusão a gente vê que esse pulmão realmente não tem função, o que sobrou desse pulmão é uma recidiva de câncer de pulmão, tá? Então a ressonância pode auxiliar a diferenciar o tumor das alterações pós-obstrutivas, a telectasia e pneumonia, né? Outras indicações, então, como eu comentei, na avaliação de nódulos pulmonares, né, a ressonância ela acha os nódulos que interessam, né, os nódulos em geral maior do que 4, e inclusive os nódulos maior do que 6 milímetros, obviamente, tá? Pode auxiliar na diferenciação de benigno versus maligno, utilizando a difusão e a perfusão, e hoje a gente tem aí a radiômica, provavelmente vai acrescentar informação em relação a isso. O melhor exemplo para diagnosticar uma hematoma pulmonar, então a gente vê a mesma coisa que a gente vê no timo normal, na esteatose hepática, no adenoma de adrenal, né? Então a perda de sinal aqui no caso, na verdade, principalmente na sequência T1, fora de fase do amartoma, né? Detectar lesões vasculares, né, caracterizar lesões vasculares, né, e os pseudotumores, então às vezes cistos de conteúdo denso, que na tomografia parecem sólidos, a gente vê na ressonância, né, cistos, bronquiectasias, tá? Para avaliação da fibrose cística, como eu já comentei, hoje os pacientes com fibrose cística vivem muito mais, né? Então se for fazer tomografia todo ano, começando com 12 anos, quando chegar aos 40 anos ele vai ter fibrose cística e vai ter linfoma. Então a ressonância é uma opção no controle da doença, sem a exposição à radiação ionizante. A mesma coisa serve para outras doenças crônicas com início na infância, né? Aqui é um exemplo de um caso de um adenocarcinoma de pulmão, né, com um nódulo pequeno, né, 1,2 centímetros. Mas veja como a gente identifica muito bem o nódulo na sequência T2, no T1 pós-contraste, né, a morfologia, o tamanho, as características do nódulo. Um paciente em enfisematoso grave, né, eu coloquei aqui a imagem da cintilografia de ventilação para comparar com a nossa imagem de perfusão, né, mostrando aí a ausência de realce por vasoconstricção hipóxica, mostrando que quem faz troca gasosa aqui é parte do lobo superior. Né? Então, informação funcional também presente nesse exame. Né? Aqui é um exemplo de uma hematoma pulmonar, né? Um nódulo grande, porém bem definido, tá? No lobo inferior do pulmão esquerdo. Tinha baixas densidades na tomografia, mas não caracterizava gordura. Não tem um fora de fase, ele ficava bem pretinho. Tinha uma ausência, né? Um realce bem tipicamente benigno, lento e de pequena intensidade, e uma lesão bastante imóvel na sequência de cine ressonância, tá? Então, é um amartoma pulmonar típico, e a gente pode fazer esse estudo completo, né, da avaliação dos nódulos, com a perfusão, com a difusão, com a caracterização do T1 e T2, com parte da rotina clínica, inclusive foi motivo de um dos trabalhos que eu fiz aí durante o pós-doc, né. Na fibrose cística, a gente vê muito bem as bronquiectasias, né, então, no T2 a gente consegue ver as bronquiectasias, o STIR é legal de ver as impactações mucoides, né, ó, como o muco brilha, né. Tem um pós-contraste que mostra para a gente o realce das paredes, das bronquiectasias, mostrando aí o processo inflamatório. As imagens de perfusão mostram para a gente que onde tem mais bronquiectasia, né, não chega sangue, porque o pulmão é inteligente, né, ele desvia o sangue para onde está tendo ventilação. Tá? Então faz uma vasoconstricção hipóxica, mostrando para a gente que quem faz troca gasosa são as bases, né, as metades superiores dos pulmões, onde tem mais bronquiectasia da fibrose cística, a função é menor. Tá? Então todas as informações presentes no exame de ressonância magnética. Esse é um exemplo legal de uma síndrome de Cartagena, no menino de 19 anos, com sítios inversos, né, não tinha bronquiectasia, obviamente a gente não vai conseguir ver na ressonância os sinais da doença, sinais diretos, né, da doença da pequena via aérea, né, mas a gente consegue ver na imagem de perfusão a repercussão dessa doença, de novo. Olha que legal como tem áreas de defeito de perfusão nas bases, né, vasoconstricção hipóxica, mostrando que já tem alguma alteração relacionada à pequena via aérea, um paciente que muito provavelmente depois vai desenvolver bronquiectasias. Dos outros protocolos, né? Quando que a gente faz exame sem contraste? Então, para avaliar a deformidade da caixa torácica, para avaliar a doença diafragmática, realmente não precisa injetar o gadolinho. Tá? Se o paciente tiver também contraindicação, a gente acaba fazendo o exame sem uso de gadolinho.
A difusão é opcional, tá? Se for só para avaliar caixa torácica e doença diafragmática, aí não precisa fazer a difusão, a gente consegue fazer o exame mais rápido ainda, um exame super rápido, né? Então, um exemplo de uma ressonância sem contraste para avaliar o pectus excavatum, né? Então, na ressonância, a gente consegue obter todas as informações que o cirurgião precisa, eventualmente, para planejar o tratamento cirúrgico, né? A gente consegue fazer o índice de Haller, o índice de assimetria, ver a deformidade do coração, fazer todas as medidas que ele precisa para planejar o eventual tratamento cirúrgico, igual na tomografia, porém sem exposição à radiação ionizante no paciente jovem, né? E esse aqui é um exemplo de um paciente que operou uma massa mediastinal, aí depois começou a ter queixa respiratória, a cúpula esquerda subiu, então a gente vê aqui no T2 coronal a cúpula esquerda mais alta do que a direita, na imagem cine a gente vê que a cúpula esquerda não mexe nada, é uma paralisia diafragmática, né? O movimento diafragmático tem que também ser sempre simétrico, né? Tanto em amplitude quanto em tempo. Olha como a cúpula direita desce, né? E a esquerda fica parada, tem até um movimento paradoxal, uma desce, a outra sobe. Então, diagnóstico de paralisia diafragmática, a ressonância é o melhor exame para estudar o diafragma, né? Por quê? Porque ele combina a avaliação morfológica com a avaliação funcional. Às vezes a gente faz o estudo com angiorressonância pulmonar, né? Aí tem que injetar o gadolínio 2 vezes. Uma primeira injeção para fazer a perfusão, uma segunda injeção para fazer a angio-RM 3D. Qual que é a diferença das sequências, pessoal? A perfusão pulmonar é uma sequência 4D, com uma alta resolução temporal e uma alta resolução de contraste. A angio-RM 3D, ela tem uma alta resolução espacial, para ver a anatomia vascular. Por isso que tem que fazer os dois, tá? Então, é um protocolo um pouquinho diferente, né? Quando que a gente faz esse tipo de exame? Então, obviamente, para estudar as doenças da circulação pulmonar, hipertensão arterial pulmonar principalmente. Então, ajuda a diferenciar a hipertensão arterial pulmonar primária ou idiopática da hipertensão pulmonar secundária ao tromboembolismo crônico, né? Essa é uma das principais indicações. Permite tanto identificar os êmbolos crônicos quanto ver as alterações perfusionais. E a gente pode estudar também a doença do coração direito, né? Quando a gente acopla o exame do tórax ao exame do coração, para avaliar a função do coração direito e a presença de fibrose, que são marcadores prognósticos na hipertensão pulmonar. Para avaliação de lesões vasculares, as MAVs, as FAVs e o sequestro, né? Então a ressonância é tão boa quanto a tomografia, tá? Por vezes pode ser até melhor, e como esses pacientes muitas vezes são pacientes jovens, é um exame vantajoso por não ter radiação ionizante, né? Na avaliação do TEP, né? Quando que a ressonância pode ajudar? Principalmente nas pacientes gestantes, pacientes que não podem fazer o meio de contraste iodado, a ressonância não tem a mesma acurácia do que a angiotomografia para detectar o TEP, porque por vezes pode perder TEPs subsegmentares, tá? Porém, tem uma acurácia semelhante, principalmente para a detecção dos TEPs mais proximais, inclusive o exame sem contraste, né, na gestante, principalmente no primeiro e no segundo trimestre, né, a gente pode fazer o exame sem o gadolínio para tentar fazer o diagnóstico de TEP, tá? No paciente com fibrose cística e hemoptise, a gente faz esse protocolo com a angio-RM para estudar as artérias brônquicas que estão hipertrofiadas e que são alvo de embolização realizada pelo pessoal da radiologia intervencionista, né? Então, esse é um exemplo de uma imagem da angio-RM 3D, olha o detalhe anatômico que a gente obtém, né? Então, dá para ver perfeitamente a circulação pulmonar, inclusive com os ramos das artérias pulmonares a nível subsegmentar. Então, uma imagem bem bonita, fornece as informações que a gente precisa. Dois exemplos, né? A nossa esquerda aqui, um caso do paciente com carcinoma de células renais, que invadia a via renal e a via cava inferior, e tinha um êmbolo tumoral lá na artéria pulmonar direita. Essa é uma imagem axial de sangue brilhante, ó. Dá para ver o êmbolo? Sem mesmo precisar injetar o gadolínio, tá? Essa é a imagem axial, essa é a imagem coronal, ó, que bonito o êmbolo tumoral, né? Dá para ver muito bem como uma imagem de falha de sinal hipointensa na sequência de sangue brilhante. Esse é um caso bastante interessante, que a gente ficou em dúvida se tinha ou não TEP subsegmentar aqui no lobo inferior esquerdo, tinha as bandas parenquimatosas, né, que é a opacidade mais comum relacionada ao TEP. Quando a gente faz a ressonância, a imagem coronal, né,
a gente vê que uma daquelas opacidades tem um aspecto mais triangular na periferia do pulmão, forma aqui, né, esboça aqui o sinal da corcova de Hampton, né, e olha só que legal a imagem de perfusão pulmonar, a gente não precisa nem ver o êmbolo, né, ó, tem uma imagem de falha de perfusão triangular aqui, no lobo inferior do pulmão esquerdo, bem típico de um TEP, tá, então pode, por vezes, inclusive, tirar dúvidas eventuais que ficaram no exame de angiotomografia, né. Aqui é um paciente com hipertensão pulmonar, secundária a TEP crônico, né, então a gente observa, mesmo na imagem tem sem contraste, né, o trombo crônico aderido à parede da artéria pulmonar direita, com alto sinal em T1. No pós-contraste a gente vê o trombo de volume reduzido, grudado na parede, bem típico de um trombo crônico, né, na artéria pulmonar direita. As imagens de cine vai voltar aqui, né? Enquanto isso, ó, na perfusão pulmonar a gente vê a deficiência, né, de perfusão quase que completa aqui do pulmão direito, né, quando comparado ao pulmão esquerdo. E aqui na sequência de cine, né, sangue brilhante, ó que legal, ó, coração direito dilatado, o VD bastante dilatado, o refluxo da tricúspide, o movimento paradoxal do septo interventricular, não precisa, o paciente respirando normalmente, sem nenhum tipo de trigger, né? A gente consegue avaliar a dilatação da artéria pulmonar, a gente consegue avaliar, inclusive, aspectos funcionais do coração, né? Então, a dilatação do VD hipertrofiado, movimento paradoxal do septo, indicando para a gente o corpo pulmonar crônico, né? Então, essa aqui é uma das imagens mais legais que a gente faz no tórax, tá parecido com as imagens que a gente faz no coração, né? E às vezes, obviamente, a gente pode acoplar as duas coisas, fazer o tórax junto com o coração, né? Então, um paciente com hipertensão arterial pulmonar idiopática, o tronco da artéria pulmonar medindo 38 milímetros, normal até 28, né? Na sequência, aqui sim, com trigger baseado no eletro, né? A ressonância do coração, no corte 4 câmaras, o VD dilatadão, hipertrofiado, ao movimento paradoxal do septo interventricular, né? O septo não só fica voltado para a esquerda, mas aí tem um movimento aqui de cinético, né? Olha que legal, né? Parece uma minhoca torta. E a gente vê nas sequências do eixo curto do coração, o miocárdio do VD bastante espessado, medindo 15 milímetros, e nessas duas imagens aqui, são imagens de realce tardio, mostrando para a gente uma fibrose bastante característica da hipertensão pulmonar, mostrando a sobrecarga de câmaras direitas aqui na interseção do miocárdio do VD, no septo interventricular, tanto anterior quanto inferior, tá? Essa fibrose bem típica da hipertensão pulmonar, marcadora de pior prognóstico no paciente com hipertensão pulmonar, independente da etiologia, né? Para concluir então, pessoal, né, usar protocolos otimizados de tórax e conhecer a técnica, né, como o exame é feito e suas indicações são importantes para a aplicação adequada do exame, né? Então a gente ainda tem que ensinar os colegas em relação às indicações, para que serve o exame e quando preciso for, indicar o exame de ressonância do tórax, tá? E é para fazer os protocolos corretos, né? O exame de tórax não é um exame, não é para pegar o protocolo de barriga e fazer no tórax, tá? Então são exames com técnicas diferentes, cada um com seus detalhes, cada um com as suas sequências específicas, né? A ressonância é alternativa à tomografia em algumas situações, em outras situações pode fornecer informações adicionais ou até mesmo ter acurácia superior. Então, como eu comentei, para avaliação de mediastino, cavidade pleural e parede torácica, muitas das vezes a ressonância é melhor do que a tomografia, tem uma acurácia maior na caracterização tecidual, tá? E em algumas situações a ressonância pode ser uma alternativa à tomografia, principalmente naqueles pacientes jovens, nas gestantes, os pacientes que têm que fazer exames de repetição, né? No nosso dia a dia, o que a gente mais faz é a ressonância para avaliar o timo, como por exemplo na miastenia graves, né? Para avaliar as massas mediastinais, né? Suspeita de tumores, ver a invasão das estruturas adjacentes e, por vezes, avaliar lesões da pleura e da parede torácica. E a Sociedade Fleischner recomenda a realização da ressonância de pulmão, né, na rotina clínica, no segmento do paciente com fibrose cística, né, uma doença bronquiectásica crônica, que afeta pacientes jovens, para auxiliar no estadiamento do câncer de pulmão, principalmente quando houver dúvida em relação ao critério T, né, T3 versus T4, em relação ao critério linfonodal, né, na caracterização do nódulo pulmonar, será que é um amartoma? Será que pode ser uma MAV? Será que pode ser uma bronquiectasia cística com conteúdo? A ressonância pode ser
pode auxiliar, complementar a tomografia, e no estudo da hipertensão pulmonar, muitas vezes acoplado ao exame da cardio-RM. É isso, pessoal.